Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Bem-vindo a LS Linux Solutions. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Elasticsearch, nossa primeira aula, e vamos primeiro à minha introdução. Bom, meu nome é Leonardo, trabalho com TI há mais de 10 anos, especificamente na área de desenvolvimento, e atualmente trabalho na Ordem dos Advogados do Brasil, onde possuímos um banco de dados com todos os advogados do Brasil e precisamos fornecer essas informações não só para tribunais, mas para outras aplicações e para os nossos sistemas e seccionais que estão todos integrados. Para isso nós precisamos prover uma solução de alta escalabilidade e de baixa latência, para que possa atender os requisitos de tempo de resposta do nosso usuário final. Bom, tá aí meu contato, para quem quiser me seguir, Twitter Leonardo Segala, e caso queira me mandar algum e-mail, leonardo.segala@gmail.com. E vamos começar. Bom, a princípio nós vamos nessa aula nos basear na história, nos desafios encontrados, na arquitetura, em alguns casos de uso, não vou poder mostrar muitos, mas pelo menos alguns principais, e vamos finalizar com um laboratório. Bom, vamos à história. Tudo começou com esse camarada aí chamado Shay Venom. Na época ele estava desempregado e foi morar com sua esposa em Londres. Sua esposa na época estava mexendo como chefe de cozinha, e ele começou a notar um certo padrão, pois um chefe de cozinha ele tem que lidar com vários aspectos. Por exemplo, eu preciso de uma receita comemorativa, uma receita dos Dias dos Namorados, uma receita para o Natal, uma receita para o Ano Novo. Eu preciso mexer com ingredientes específicos. Eu quero uma receita que vá frango e não contenha glúten. Tá? Eu preciso mexer com receitas por região, né? No caso, do Brasil, como ele é muito vasto, a gente tem a comida nordestina, a gente tem a comida mineira, a gente tem a comida gaúcha, né? E a gente pode ir além, né? A gente temos a comida árabe, temos a comida indiana, a chinesa, a japonesa, enfim. São muitos elementos, uma combinação de fatores que ele percebeu que sua esposa tinha uma certa dificuldade. Foi aí que ele teve uma sacada. Ele falou, bom, eu conheço o Lucene, vamos utilizar o Lucene para fazer uma base de dados, de indexação e servir como repositório para que ela possa localizar essa informação. Foi aí que a brincadeira começou, porque quando ele começou a trabalhar com o Lucene, ele notou uma certa dificuldade até para quem é programador, que mexe com a linguagem de programação, no caso Java, a primeira impressão que ele tem com o Lucene é uma impressão que entrega muita complexidade. Foi então que ele começou a querer abstrair essa camada de interação com o Lucene. E acabou sendo empregado nesse novo emprego. Ele mexeu com distribuição, processamento distribuído pesado, né? E ele teve a ideia, falou assim, bom, vou começar a criar essa camada de abstração, vou tentar fazer alguma coisa relacionada a processamento distribuído com Lucene, e aí ele criou esse projeto chamado Compass em 2004. Tá? Esse projeto Compass, ele acabou enfrentando algumas dificuldades, né? Que em resumo, ele tinha que traçar algum paralelo que juntasse processamento distribuído
alta abstração e performance aceitável, tá? Ele acabou nessas indas e vindas, cumprindo alguns objetivos, mas fracassando em outros, até que chegou num desafio arquitetural muito grande, que ele acabou tendo que reescrever essa biblioteca, e foi aí que nasceu o Elasticsearch. O Elasticsearch foi criado em 2010, é hospedado no GitHub, e em 2010 ainda ele já tinha cerca de 300 committers participando ativamente do projeto. Bom, eu deixei o vídeo aqui para vocês, tá? Quem quiser aí fica de dever de casa, vale a pena assistir, para que vocês tenham um pouco da ideia do que esse camarada passou, fazendo com que o Lucene trabalhasse de forma distribuída. Tá? Não foram poucos desafios. O primeiro dele que ele teve foi criar essa abstração, tá? Que dentro dos desafios foi um dos mais simples. Passado esse objetivo, ele começou a tentar utilizar recursos de processamento distribuídos, com diretórios distribuídos e processamento em memória. Na época, como ele estava trabalhando já com isso, ele tinha muito contato com algumas ferramentas, entre elas eu posso destacar o Oracle Coherence e o Apache Terracotta. Todos focados nessa parte aí pesada em processamento distribuído e em diretórios distribuídos. Então ele teve essa sacada, ele falou assim, por que não armazenar os índices do Cine em diretórios distribuídos? Assim eu vou conseguir ter a indexação que o Lucene me dá e dentro de uma escalabilidade horizontal, na qual eu posso colocar quantas máquinas eu quiser trabalhando aí na escrita e na recuperação desses índices. Bom, é simples simples pensar do ponto de vista conceitual, porém um pouco mais complicado de realizar isso. Ele passou por vários desafios, tá? Entre eles, ele conseguiu fazer esses diretórios distribuídos na guarda dos índices do Lucene, e na primeira tentativa ele já fracassou, que no caso ele estava utilizando nós, na qual ele guardava esses diretórios distribuídos, entre esses nós, um ou mais chunks, né, que seriam subdivisões desses índices dentro desses nós, fazendo um paralelismo. Não teve muito sucesso, pois a comunicação entre eles, a quantidade de voltas que ele dava para achar uma informação era muito grande. Sem contar que depois que ele conseguia recuperar essa informação, para ele conseguir ordenar, agrupar, etc., ficava ainda mais complicado. Então foi aí que nasceu um conceito chave para ele, né, que é o conceito de shards. Shards nada mais é do que um índice totalmente funcional, funcionando de forma distribuída. Então, dentro desses índices eu vou ter palavras-chave, eu vou ter metadados, eu vou ter um índice totalmente funcional, mas distribuído aí, que eu posso colocar dentro de um ou mais nós, né? Com esse processo ele foi um pouco mais feliz, mas ele acabou ainda tendo outros desafios, pois para você fazer uma leitura, para fazer uma escrita dentro do Lucene, você utiliza classes chamadas Index Reader e Index Writer. Essas classes, na sua concepção, ele também não tinha pensado em trabalhar de uma forma distribuída. Então, o que ele tinha? Ele tinha a informação armazenada de forma distribuída, porém a leitura e a escrita continuava sendo dentro de um nó único. Ele não conseguia escalar essa parte de leitura e escrita. Ele começou a ter problema de performance, logicamente, né? Entre esses vais e vens que estão bem descritos aí no vídeo, porém é um vídeo em inglês,
Vale destacar o quê? Que ele teve um problema de balança aí, pois à medida que ele conseguia distribuir a busca no Lucene, ele começava a ter perdas em tempos de tráfego de rede, em tempos de acesso a disco, processamento, enfim. Ele começou uma batalha para tentar equilibrar essas equações, até que ele chegou num ponto culminante na sua arquitetura, que era uma certa incompatibilidade com os índices que ele guardava do Lucene, com os IDs que ele atribuía a esses nós. Essa incompatibilidade foi crucial para que ele começasse a reescrever, começasse a repensar esse projeto, e aí então surgiu o Elasticsearch. Vamos à arquitetura do Elasticsearch. É importante salientar alguns conceitos básicos antes da gente começar a evoluir por essa busca de conhecimento em cima do Elasticsearch. Esses termos eles vão ser bem utilizados aqui para frente, tá? Então, o índice nada mais é do que o dado, tá? O dado ele vai ser armazenado em um ou mais índices e para quem conhece de SQL, eu posso fazer uma analogia com um banco de dados dentro do todo. Tá? O index ele vai ser distribuído usando chars e réplicas. Tá? O document vai ser a principal entidade no mundo do Elasticsearch. Um documento ele vai ser composto por campos e cada campo tem um nome, um ou mais valores. Cada documento pode ter um conjunto diferente de campos e não há imposição de um esquema, de uma estrutura pré-definida. Para quem está habituado com um documento, é como um objeto JSON, tá? No caso do JavaScript. Bom, e ainda fazendo analogia para quem conhece SQL, se eu dentro de uma informação eu posso guardar em uma ou mais tabelas, dentro de um documento de uma estrutura JSON, eu vou guardar toda essa estrutura dentro de uma estrutura de dados única. Então, eu não vou estar fazendo relacionamento a essa tabela, mas sim entidades que vai virar uma coisa única. Tá? Eu não vou ter esses relacionamentos que eu teria com um mapeamento de tabelas, etc. Vai ser uma estrutura única, totalmente unida. Tá? O mapping, de acordo com o mapeamento de um campo, ele pode receber um tratamento especial em ser armazenado. Tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho um texto HTML e antes de armazenar no meu índice, eu prefiro limpar todas as tags HTML. Pode acabar, essas tags elas não vão ser úteis durante uma busca. Tá? Posso fazer transformações também de texto. Um caso mais simples aí, converter tudo que é minúsculo para maiúsculo. Enfim, eu posso fazer várias transformações. Tá? Onde é um documento XML também eu posso retirar esses elementos XML. E, bom, quem vai definir esse pré ou pós-processamento vai ser o mapeamento que você vai definir. O Elasticsearch ele vai fazer esse mapeamento automático, mas caso você tenha alguma estrutura crucial, você pode fazer esse mapeamento explicitamente, para não ter erro. Um type ou tipo, cada documento tem seu tipo definido, e isso permite que se armazene vários tipos de documentos em um índice, e que se tenha diferentes mapeamentos para diferentes tipos de documentos. Um node ou nó vai ser uma simples instância do Elasticsearch, e um node é suficiente para casos simples. Eu estou querendo fazer um caso de uso, uma POC no meu trabalho. Eu posso utilizar meu computador para formar um node Elasticsearch,
não preciso envolver o trabalho em cluster, e aquilo já vai ser suficiente, eu já vou ter todo o poder do Elasticsearch numa única instância. No caso de um conjunto muito grande de dados, que deixaria, se você trabalhar somente com um servidor muito sobrecarregado, a indicação é começar a trabalhar com mais de um nó. Tá? Então você vai formar um cluster de Elasticsearch Multinode. Essa parte de cluster a gente vai ver mais adiante, mas aqui eu já posso adiantar que ele tem algumas formas de trabalhar, né? Desde da simples aplicação de dados, do paralelismo, da escalabilidade horizontal, desde a tolerância a falhas, enfim, a gente vai ver que são várias configurações lá na frente. Um shard, como eu já disse no slide anterior, foi um conceito-chave que ele achou. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dividir os dados dentro de vários índices. Tá? Esses índices são chamados de shards. E o processo de realizar a divisão desses documentos entre esses índices é chamado de shard. Tá? Ele vai utilizar um algoritmo, ele vai utilizar uma forma matemática para isso, que acredito que foge um pouco do nosso escopo. Porém, para o usuário final, isso aí vai ser totalmente transparente. Eu simplesmente vou ter a noção que eu vou estar incluindo uma informação dentro dele e vou estar futuramente recuperando essa informação da forma mais transparente possível. Bom, as réplicas nada mais são do que cópias de um shard dividido entre nodes, né? E no caso de desastre, passa a utilizar as cópias. E uma cópia, inclusive, ela pode ser promovida para um shard primário, tá? Então, ele tem esse conceito de shard primário e de réplicas, tá? Não confunda, ele não vai ter shard secundário, ele vai ter, sim, um shard primário e uma ou mais réplicas distribuídas entre esses nós. Então, se ele percebe que um nó caiu e dentro desse shard dentro desse nó ele tinha um shard primário, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para o nó que tem uma réplica desse shard e aquele shard ele vai ser promovido para um shard primário. E aí, automaticamente, ele vai começar a se replicar. Bom, o gateway nada mais é do que a resposta do Elasticsearch, o componente arquitetural que eles utilizaram para fazer essa comunicação entre nós, para verificar a saúde de cada nó, para verificar como é que está a réplica desses shards, quem é primário, quem é réplica, enfim. Toda essa complexidade a gente vai estar aí alocado nesse recurso chamado Gateway. Bom, vamos ao primeiro caso de uso. Aqui vamos a um conceito fundamental do Elasticsearch, que vai ser a arquitetura, ou seja, tudo aquilo lá que eu já expliquei nos conceitos básicos de uma forma aqui mais interativa. Esse vídeo eu puxei lá do próprio site, tá o link aí embaixo. Bom, o que está acontecendo? Fiz uma chamada GET, só tem um nó do Elasticsearch, no caso single node. Tá? Resolvi agora incluir mais um nó aqui na minha infraestrutura. Tá? Automaticamente aí, os shards primários estão replicados, formando as cópias. Agora na minha próxima interação, que no caso estou inserindo uma informação, através do algoritmo dele ele vai saber em qual shard ele vai inserir essa informação e armazenar esse índice. Fiz uma requisição, ele vai constar primeiro o shard primário, o shard primário vai direcionar para o shard secundário e aquela informação vai ser retornada. Agora, um dado ele pode estar em mais de um shard, e quem vai ter essa lógica vai ser
o shard primário. Tá? Bom, com base nesses conceitos agora a gente pode começar a estudar alguns casos de uso. O primeiro caso de uso que vale salientar no caso do Stack Overflow. Vamos ao vídeo. I'm Nick Craver. I'm a developer and systems administrator at Stack Overflow, and we build things. Stack Overflow is the developer resource for finding the answer to your programming question. When you go to Stack Overflow, about 1 in 20 people hit our search box. That's the first thing we look at. Elasticsearch allows us to do a much better search. The results are more relevant, and they're incredibly faster. The fact that Elasticsearch has a JSON REST API means we can use it whatever we want. We can use it with core code and careers code with just .NET. We can access it at the command line. We can do it in libraries. We can do it with any language we want. When we're using Elasticsearch for any facet of the site that makes it a better positive user experience, that equals more user engagement, they're going to stick around. They're going to come back to us for answers. We are using Elasticsearch on the careers page for full text searching and geocoding company pages. So you just enter a search term or you enter a location and we do a distance search in Elasticsearch and you get the result in less than a second. It's instantaneous. So it's a really great user experience. Previously, we would do one search to check the geo, and then we'd do another search to check all the tag information. We do another search, and then we would combine all of these things together at the end, and that's why it was so slow. Now we literally just run one search. Elasticsearch has something called a more like this query, where we can take an entire question and body and tags and feed it into the engine and find what very similar things have been asked on our sites before. So before you even finish asking the question, you found your answer, and that's the best experience we can offer. Just getting started with it was a breeze, really. I could just write 2 or 3 lines of code to run a full text search on hundreds of documents, and it only took me a day to implement a full text search over a complete new feature, and I know in the past that would have taken us a much longer time. Stack Overflow only runs on a single database server, so the more features that we can spread out and shard off elsewhere, the longer we can grow, the less licensing we have to pay, the less hardware we have to buy, and the better we can scale on the same amount of money for a longer period of time. Bom, nessa experiência aí do Elasticsearch é interessante salientar alguns pontos fundamentais aí, tá? Entre eles, primeiro, ele só tem um servidor de banco de dados, tá? Então, a fonte que eles armazenam a informação não está distribuída, está em um único nó. No banco de dados que eles utilizam é o SQL Server. No SQL Server é o recurso de Full Text Search, mas, na minha opinião, por que eles começaram a utilizar uma alternativa que nem o Elasticsearch, ao invés de utilizar o próprio recurso do banco? Tá? Porque o Elasticsearch já começa a ir um pouco além do que um servidor de banco de dados ele se propõe a fornecer, que é a recuperação da informação. Então, eles estão, para quem não conhece o Stack Overflow, ele vai trabalhar com diversos tipos de linguagens e geralmente quem consulta esses sites são programadores que estão em busca de alguma resposta para um problema técnico daquela linguagem, tá? Inclusive tem a seção Elasticsearch lá dentro. Bom, voltando ao que eu estava falando, ele vai um pouco além daquilo que um banco de dados ele vai fornecer para um programador, tá? Entre o que ele salientou ali é a questão, por exemplo, da busca baseada em localização. Então, se você está no Brasil, a busca vai ser direcionada para quem está no Brasil. Se você está em Nova York, vai ser direcionado para quem está em Nova York. E, enfim, de acordo com a sua localização, ele começa a traçar perfis de busca e um ranqueamento de resultado diferenciado. Tá, e isso para um servidor de banco de dados, eu acredito que seja um pouco mais complicado, né? Não é nem que não exista, mas geralmente eles não vão tentar se especializar nesse nível. Outro ponto fundamental aí que ele fala é que ele só está em um nó. E o Elasticsearch, o grande
marketing que está envolvido dentro dele é justamente sua elasticidade. Então, eu posso colocar e remover nós de acordo com a minha necessidade. Então, se eu estou num período de alta demanda, que eu preciso dar ter aquele dado não só em termos de alta disponibilidade, mas em termos de latência adequada ao usuário, então eu consigo adicionar e remover nós ali de forma quase que instantânea. Tá? Então, no Stack Overflow, ele basicamente utiliza a recuperação de resultados baseada em Elasticsearch e o Geotag para, no caso, direcionar ranqueamentos de busca de acordo com a localização. Tá? Esse seria um caso de sucesso. Tá? Tem o link mais abaixo aí para vocês acompanharem. E inclusive no próprio site do Stack Overflow tem uma parte de arquitetura, quem também estiver interessado pode pesquisar, na qual eles relatam com mais detalhes como é que foi essa questão dessa migração. O outro caso de sucesso aqui seria do Mercado Livre. Tá? Então, qual era o desafio? Fornecer a milhões de vendedores em um mercado online um rápido e confiável acesso a todos os dados de seus produtos. Tá? Qual a solução que eles utilizaram? O Elasticsearch, né? Para assegurar uma pesquisa rápida e com disponibilidade 24/7. Eu vou depois voltar nessa questão da disponibilidade. Quais foram os destaques? Tá? Então, direcionamento ao e-commerce, possibilitar aos vendedores acesso a dados críticos de seus produtos, gerenciamento de produtos em alta, que eu digo na moda, né? Ou seja, a tendência, qual que é o produto atualmente que está em tendência, qual que é o produto que está em alta. E a alta disponibilidade, a disponibilidade 24/7. Tá? Em questão de escalabilidade, o objetivo deles é servir mais de 4 milhões de vendedores, trabalhar com um aumento aí na sua listagem de produtos de 12 para 20 milhões e adicionar servidores em segundo plano quando necessário. Tá? Então, alguns pontos aí se assemelham aí do caso de uso do Stack Overflow. Tá? No caso do Mercado Livre, o que eles fizeram? Na seção, para quem é um vendedor do Mercado Livre, ele tem os produtos. Né? E, bom, a maioria, eu acredito que tem um poucos produtos, mas existem vendedores lá na base de dados dele que tem cerca de mais de 50 mil produtos. E para você fazer uma pesquisa naquele produto já começa a ficar um desafio um pouco mais complexo. Tá? Ainda nessa questão dos produtos, imagina o seguinte, estou vendendo uma bicicleta. Bom, a bicicleta é um dos meus itens ali que eu estou comercializando, tá? Estou vendendo também um skate, né? E eu preciso o quê? Se eu adquirir mais um skate, eu preciso localizar de forma rápida esse skate, alterar a quantidade para 2 e aquilo ali já tem que estar disponível na pesquisa para o usuário final. Tá? Antigamente, antes deles trabalharem com Elasticsearch, eles conseguiam esse resultado, mas eles tinham um problema na disponibilidade, porque eles tinham que fazer uma reindexação desses dados. E cada vez que eles paravam para reindexar esses dados, né, eles estavam perdendo vendas. Perdendo vendas significa perder dinheiro para eles. Então eles precisavam correr atrás de uma solução que garantisse realmente uma disponibilidade 24/7. Ou seja, eu não posso parar nenhum minuto e a alteração feita pelo usuário tem que estar disponível na hora. Tá? Questão do gerenciamento dos produtos que estão em alta. Tá? O Elasticsearch, como a gente vai ver, mas não vai ser o foco desse curso aqui, ele trabalha com também um além do mais do que simplesmente a indexação dos dados, né? Mas ele vai ter uma parte de analítica. Então você vai conseguir cruzar os dados aí de outros vendedores e começar a cruzar também com os dados das pesquisas dos usuários para ver o que eles estão pesquisando mais ou o que eles estão comprando mais, tá?
Então, isso é uma informação essencial para quem está vendendo um produto ou que pretende vender novos produtos, tá? Ponto importante aí a salientar em termos do Mercado Livre, para quem não conhece, é que ele foi uma plataforma que deu tão certo e que surgiu aqui na América Latina, que o eBay mesmo, ao invés de tentar concorrer com ele aqui na América Latina, ele acabou fazendo uma parceria, tá? Então, ao invés do eBay se infiltrar aqui na América Latina, ele acabou casando com o Mercado Livre e um ajudando o outro. Outra informação, outra curiosidade, tá? Antigamente, antes deles adotarem a solução do Elasticsearch, eles tinham um banco de dados chamado Redis, né, que eles armazenavam essa informação e faziam a busca da informação. Tá? Mas não era um banco apropriado para funcionar como mecanismo de busca. Então, eles tinham esse enorme trabalho aí com a questão da reindexação, na qual eles tinham que parar um servidor, fazer a reindexação e redisponibilizar aquele servidor. Então, você tinha um downtime para o usuário, e esse downtime para o usuário simplesmente fazer, por exemplo, ele desistir de uma compra e com isso eles estavam perdendo dinheiro. Então, outra informação interessante é que a disponibilidade dessa informação do Mercado Livre, eles fizeram totalmente desacoplados, utilizando APIs. E a primeira forma que eles utilizaram foi dentro foi criando uma API de teste, que ele trabalhava justamente na questão das perguntas feitas aos vendedores e nas respostas feitas dos vendedores para os clientes, né? Então ele obteve um sucesso com isso e começou a expandir essa API, chegando aí na minha conta. Outra questão para isso que foi fundamental foi que com o Elasticsearch, devido à forma de trabalho dele, é muito fácil você incluir ou remover um nó aí do seu cluster. Tá? Eu estou falando aí de uma operação de inserção de nó, de exclusão de nó, de até 2 segundos. Tá? E isso é totalmente de forma transparente e não tem a parada no serviço como eles tinham antigamente, né? Então, outro fator fundamental aí para utilizar o Elasticsearch aí nessa seção Minha Conta é que, para vocês terem uma ideia, só nessa seção aí eles têm uma contabilidade de cerca de 6.000 requisições por minuto, tá? O restante do Mercado Livre, tá? Somando todas essas áreas aí, chega a 2.000 requisições por minuto. Então pode parecer uma área pequena para ser aplicada, mas é uma área totalmente crítica para eles. Uma outra curiosidade também é que eles chegaram a utilizar o MongoDB, tá? Para quem conhece. O MongoDB ele se assemelha muito ao Elasticsearch pela forma do armazenamento e da recuperação da informação, tá? Inclusive que os dois eles trabalham com esse formato JSON para armazenar a informação, tá? Mas um problema que eles enfrentaram com a adoção do MongoDB foi justamente na questão da pesquisa facetada, tá? O que seria a pesquisa facetada? Eu digito no Mercado Livre hoje roupa, né? E ele vai retornar lá uma quantidade enorme de resultados. A partir daquela quantidade enorme de resultados, ele vai começar a filtrar por categorias. Então seria o quê? Seria roupa para o bebê? Seria roupa de moda masculina, de moda feminina? E essa é a busca facetada. Com base de um conjunto grande de resultados, ele vai conseguir extrair as categorias, e aquelas categorias você vai estar disponível para o usuário final para refinar um pouco mais a pesquisa quando ele não tem algo tão específico. Tá?
como eu já falei também, a questão fundamental para eles foi tentar garantir essa disponibilidade 24/7. Eles garantiram aí com Elasticsearch, já que praticamente o servidor dele fica ininterrupto, né? E a questão também do crescimento do número de produtos na lista de cada vendedor, né? Então, eles trabalhavam há cerca de 2 anos atrás com 12 milhões de produtos em lista, né? Hoje está crescendo para 20 e atualmente deve estar um pouco mais que isso aí. Tá? Então, escalabilidade para eles foi o fator crítico. O outro caso aqui de sucesso, mas aí fugindo já um pouco dos casos anteriores, foi o caso da Mozilla. Tá? Vamos ver o vídeo. This is Daniel Enspanger with the Mozilla Metrics team. I just wanted to do a very quick screencast and show off some of the Twitter dashboard stuff that we are doing for the Firefox 4 release. This is part of our release dashboard that is showing the volume of tweets trended over time for Chrome and IE and Firefox related ones. This is using the Pentaho BI suite with web details, CDE community dashboard framework, and CDA, the data access components to extract the data, which is being stored in an Elasticsearch cluster that is monitoring the Twitter API to pull out relevant tweets. So we can change this chart or this the search for flow, for instance, the real-time download counter that we're doing, and see tweets that are mentioning it, very recently. Get a histogram of when they are coming, when they came in. And then we also have part of our Twitter dashboard response rates for the Firefox account, and also a word cloud for tweets mentioning different keywords. So lots of fun stuff. Check out the web details, community dashboard engines, and everything if you want to be able to interact with Elasticsearch to do this kind of Twitter stuff. Bom, o que vale salientar nesse vídeo é que ele foge completamente dos exemplos anteriores, já que nos anteriores eles utilizavam já um modelo estruturado, né, baseado em banco de dados, e naquele banco de dados lá eles utilizavam o Elasticsearch para fazer a indexação e a recuperação da informação. Com o Mozilla foi além, né? Então ele partiu de uma fonte de dados totalmente não estruturada, que foi o Twitter, e com base nisso ele começou a utilizar o Elasticsearch. Logicamente não foi só o Elasticsearch, mas outras ferramentas para compor para eles uma espécie de dashboard, na qual eles tinham em tempo real ali um acompanhamento de o que estava acontecendo, comparativos de benchmark, para saber como é que estava indo o produto deles em relação aos concorrentes do mercado, e para saber se as pessoas que estavam baixando estavam com um pensamento positivo ou negativo em relação àquele produto, né? Então reparem que ele foi um pouco além ali do que a gente já estava acostumado. Outra coisa que é interessante ressaltar é que o Elasticsearch, segundo a promessa, ele sempre vai ser open source. Por que isso? O grande trunfo do open source é justamente a comunidade e a questão de softwares que acabam interagindo com eles. Porém, como essa ferramenta ela acabou fazendo muito sucesso, né, e as pessoas, logicamente, elas precisam lucrar com isso, o Shay Bennett teve a sacada de continuar o projeto open source e formar uma empresa ao redor dessa ferramenta, na qual, se vocês entrarem no site do Elasticsearch, vocês vão ver que existem várias ferramentas, né, incluindo a análise de log, criação de dashboards, a parte analítica, e eles começaram a trabalhar com a venda do suporte para o Elasticsearch, tá?
Então, essa é uma receita que não só ele vem adotando, mas outros também vem adotando e vem dando certo. Aqui são outros casos na qual tem dado certo e que todos eles utilizam o Elasticsearch, tá? Desde a forma mais simples, que para indexação e para busca de resultados, né? Para casos mais complicados, que é no caso da análise de dados não estruturais, né? E obtenção de um feedback.